Amados, mais uma vez que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando sobre a sua vida, assim como de toda a família. Esse é o desejo meu, ardente, sincero do meu coração. Hoje, na devocional de hoje, o Senhor me deu algo a respeito da vitória. A devocional de hoje está registrado em segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no versículo 3, que vai falar de vitória, em hino de vitória de Davi. Se nós pararmos para pensar, se nós olharmos com profundidade ou com uma lupa dentro dos nossos corações, nós iremos conseguir ver. Digo isso por quê? Porque sabemos o que já passamos, o que vivemos, independente de você ser jovem, independente de você ser mais experiente, ter mais idade, então você pode ver com uma lupa, com os olhos espirituais, com um olhar espiritual. Você consegue ver os momentos em que você teve na vida, que você passou, e muitos deles foram momentos que causaram dor, causaram tristeza, causaram até mesmo a vontade de tirar a própria vida. Eu digo isso porque isso foi acontecido comigo. E então nós podemos olhar de certa forma para que não venhamos novamente a passar por aquilo ali. Porém, hoje, se viermos a passar com experiências que foram adquiridas no decorrer do tempo, nós sabemos que temos em quem nós depositarmos a nossa fé e a nossa confiança. Aqui Samuel, ele está falando de Davi. É um hino de vitória de Davi. Quem não quer ter uma vitória? Quem não quer ser vitorioso? Eu vou além. Quem não quer ser sempre vitorioso? É óbvio que a vitória é algo maravilhoso. Nós vimos aí a disputa, torneio, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. A gente vê que, como está registrado na palavra, que todos na verdade correm. Todos na verdade correram, mas um só levou o prêmio. Essa é a verdade. Então foi a vitória, a alegria da comemoração daqueles que foram os vitoriosos, que foram a vitória. Nós temos que entender que a vitória, ela, para ser conquistada, para você ser um vitorioso, tem processo, existe processo. Qual é este processo? O processo é estar com a vida depositada, com o coração completamente aberto para receber as orientações do Senhor
E o Espírito Santo, nossos ouvidos precisam estar sensível para ouvir a sua voz, a sua doce voz. Espírito Santo excelente, Espírito Santo que fala, que intercede, que com gemidos, inexprimíveis, Ele está intercedendo por você. Com gemidos. O desejo dele é que você reconheça a quem você deve toda a honra, a quem você deve glorificar, a quem você deve exaltar. Esta é uma realidade. Mas aqui olhando para Davi, nós sabemos qual foi a trajetória de Davi, como ele foi o escolhido. Você que conhece a palavra de Deus, e a você que não teve ainda talvez interesse em conhecer as histórias relatadas nesse livro da lei, nesse livro que é o manual, é o nosso manual, é o manual do ser humano. Você vai ver a trajetória de pessoas que ninguém dava a mínima. E isso não é diferente nos dias de hoje. Porque muitos podem não dar nada por você, mas existe um Deus, existe alguém que está intercedendo por você, existe alguém que está apresentando a sua vida diante de Deus para que o Espírito Santo convença você, convença do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você sentir, se você ainda não tem esse desejo, não sente, não foi ainda tocado de uma maneira para entender os relatos de quem não tinha nada, eu digo nada para ser reconhecido. Eu gosto muito do louvor que fala assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha eu não esqueço para a letra de louvor, sou bênção, em nome de Jesus. Então eu não preciso ser reconhecido. Mas quando somos reconhecidos por Deus, é algo que não tem como explicar, não tem como expressar. Porque Ele é o Senhor e Ele agrada. Se nós olharmos para a história relatada, Davi era aquele cuidador de ovelhas que o Senhor foi e o escolheu. E ele passou na sua etapa, foi consagrado rei de Israel. E como rei, ele foi direcionado por Deus a ser rei. E ele, como rei, ele cumpriu o seu propósito, a sua missão. Ele cumpriu. Hoje, você, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos mais desse Deus com o coração completamente, eu vou dizer, escancarado, aberto, para que nenhuma palavra que vier do coração de Deus venha cair por terra, assim como foi a vida de Samuel, que nenhuma das suas palavras caíram por terra. Ele quis
crescer em graça, né? E precisamos crescer em graça até chegarmos à estatura de um varão perfeito. O Senhor, olha só, e falou Davi ao Senhor. E falou Davi, deixa eu estar olhando no tempo. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Tem muitas, e muitas são as pessoas que, sem você ter feito nada para elas, sem você ter prejudicado, sem você ter comunicação, mas sabemos que quem tem Jesus, ele carrega, quem tem Jesus, que segue os passos de Jesus, vai incomodar, porque não tem comunhão entre a luz e as trevas. Então vão ser incomodados. E sem que eles percebam, vão ver você de uma outra maneira, de outra forma. Podem até não gostar de você, mas o que importa é que Deus, Ele sente prazer em estar sendo reconhecido, em estar sendo honrado. Esse Deus sente prazer em ser adorado, né? Essa é a grande verdade, porque Ele é um Deus zeloso. É um Deus zeloso. Então, e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Sabe que Davi foi perseguido até por Saul, porque Saul foi o primeiro rei e Davi foi o seu sucessor. E por saber, Davi se irritava, mas Davi continuou na sua caminhada. E nós sabemos a trajetória. Então disse, pois, o Senhor é o meu rochedo. Este precisa ser o meu entendimento, o meu reconhecimento. Esta precisa ser a minha atitude de reconhecer que no decorrer da sua vida, as dificuldades que passaram, as dificuldades que estão enfrentando e as dificuldades que estão por vir, Deus, Ele não vai nos abandonar. E por isso é momento de nós estarmos cantando um hino de vitória também. O hino da vitória. Em meio a essa pandemia que passou, quantos perderam, quantos foram, quantos partiram. E muitos sem ter o conhecimento do Senhor Jesus. Não ter dado crédito à palavra de Deus. Nós sabemos disso. E assim acontece todos os dias. Por isso precisamos estar com Jesus. Então disse, pois, o Senhor. Disse, pois. Quem falou foi Davi. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Esse Deus precisa ser o seu rochedo, o nosso rochedo e o nosso lugar forte, como Davi expressou. E o meu libertador foi Deus, foi Jesus Cristo, o Deus Filho. No nome desse Cristo vivo, desse Cristo que vive e reina, e reinará para todo sempre, eu lhe sou grato. Portanto, o que senti no coração das devocionais que tenho
esse costume já tem tempo, onde foi impulsionado pelo Espírito Santo a poder transmitir aquilo que o Senhor tem me mostrado, para que alguém possa também entender que você pode, ainda que as pessoas venham dizer completamente coisas ao contrário, te julgar palavras que venham para te entristecer, para te desanimar, não importa. Não importa o que vão fazer. Nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prevalecer, vai permanecer. Vai prevalecer, né? É a palavra que mostra. Então, quando nós olhamos para esse Deus e como pessoas convivemos com pessoas, e há pessoas que não têm a sensibilidade que você tem. Então nós precisamos continuar clamando esse Deus que nos dê uma visão de águia, um sentimento de ver o que aquelas pessoas estão sentindo. Em nome de Jesus, olha só. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, então que o Senhor seja o seu rochedo. E a devocional de hoje é no capítulo 22, no versículo 3, onde Davi, ele chega e fala completamente, abertamente, da seguinte forma: Deus é o meu rochedo, nele confiarei. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. Nesse momento eu coloco um pensamento para você, uma pergunta, para que você responda com sinceridade. Você quer que esse Deus seja o seu rochedo? Você quer depositar nesse Deus a sua confiança? Você quer ter uma intimidade com esse Deus para no momento em que Ele te dá a vitória, você ser grato, cantar o hino de vitória, dar o seu testemunho daquilo que Ele fez na sua vida, daquilo que para você não tinha jeito, mas por você ter o Senhor como seu rochedo e por confiar nele, você verá e terá a vitória garantida. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. Esse é um desejo do meu coração, espero que seja o desejo de cada coração que tem esse coração quebrantado, contrito. Um coração contrito e abatido não desprezará o nosso Deus. Meu escudo, e nele confiarei. O meu escudo e a força da minha salvação. A vitória, a maior vitória, não é a vitória aqui nessa terra. Podemos ser vitoriosos, podemos alcançar os nossos objetivos. Isso porque Deus nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Pedimos a Deus e Ele nos concederá no seu tempo. Então, Deus é meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. A primeira coisa e o mais importante de todas é Ele ser o Senhor da sua salvação, que você precisa se salvar, você precisa, para ser salvo,
precisa haver arrependimento. Você precisa se arrepender. Arrepender de quê? Você pode até perguntar. Arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos. Entenda, olha para você. Eu sei que você sabe as áreas onde talvez você nem saiba. As pessoas que estão ao seu lado percebem que você precisa mudar em tal área. Por você não conseguir, peça ajuda ao Senhor. Peça a Ele, me ajude, Senhor. Onde tenho errado, eu não tenho tido olhos para ver, eu não consigo ver, entender por que ajo dessa forma, mas eu sei que o Senhor é um Deus que pode mudar a minha vida e escrever o meu nome no livro da vida, que é a salvação. O meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Esse Deus no qual está relatado esta palavra e este hino de vitória de Davi. Que este hino de vitória de Davi possa ser o hino da sua vitória. Confiando completamente nesse Deus que é eterno. Eu agradeço a Deus por mais esse dia, por tudo que Ele tem feito e por mais esse dia que temos de trabalho. A você que vai sair do trabalho, você que vai ouvir, que está ouvindo, que está até ouvindo essas mensagens, essas devocionais que tenho apresentado, eu quero dizer a você o meu muito obrigado. O meu muito obrigado por estar tendo paciência de ouvir alguém que não tem nem estudo, só tem uma quarta série, mas uma quarta série onde tive o privilégio e o prazer de ser alcançado por esse Deus, onde tenho encontrado forças para transmitir a sua palavra. Que Deus abençoe neste momento, nesse dia, e que o amor do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, seja com a vida da sua família e com todo Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, uma boa terça-feira, ótima terça-feira, dia 20, de dezembro de 2022.